Como é que tá, João? Tudo certo? Meu nome é Caio. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar mais algumas dicas aí sobre tratamento de pele, tá? Mostrando aqui o resultado final, mostrar alguns hacks que você pode fazer aí, alguns ajustes para remoção de espinha, tá? Remoção de pele vermelha. Essa foto dessa mocinha aqui é bem famosa. Eu só não me recordo agora o nome do fotógrafo. Tinha essa foto aqui salva aqui nos meus bancos de imagem aqui. Então muito bem, bora começar. Normalmente nas minhas produções, quando eu faço fotos assim, retratos, eu utilizo essas técnicas aqui que eu tô mostrando, de separação de frequência e as ferramentas clássicas aqui de band-aid, carimbo, tá? E às vezes pincel. Normalmente em minhas fotos mesmo eu gosto de valorizar muito, vou deixar algumas passando aí, eu gosto de deixar mais uma valorização maior do cenário, tá? Eu foco mais em cenário do que em retratos, mas também tem algumas de retratos aqui. Então vamos lá, eu vou começar fazendo o seguinte, eu gosto de duplicar minha camada aqui, e a primeira coisa que eu faço antes de trabalhar com a separação de frequência é fazer algumas correções, no caso dessa mocinha aqui, que seria, por exemplo, ajustes de tons avermelhados, tá? Como que a gente corrigiria isso? Para a gente corrigir esses tons de vermelho, eu vou começar criando uma layer aqui de matiz e saturação, vou clicar nessa mãozinha e vou clicar nessa parte aqui mais vermelha aqui da pele dele, eu vou puxar bem para a direita. Agora eu vou dar uma descida aqui, ó, eu vou dar uma fechada maior para pegar especificamente esses tons. E o que eu vou fazer com eles? Eu posso dar uma puxada neles aqui para a direita, que eles vão ficar mais amarelados, mais suaves, e tiro um pouco a saturação, tá? Então, observando aqui o antes e o depois, observa que eu já corrigi bastante o tom dela. Posso saturar mais um pouquinho e deixar menos amarelo, ó, olha só. Então já deu uma corrigida. Segundo ajuste base aqui pra gente fazer, eu posso criar uma nova camada, pego aqui o meu pincel, clico no tom aqui base da pele dela, que seria este aqui, e eu vou fazer uma pintura nessas regiões. Observa se o hardness aqui está zerado, pincel redondo padrão, e eu posso fazer simplesmente uma pintura aqui, ó. Vou pintar aqui todo o rosto dela nessas partes avermelhadas, tá? Cuidado para não ir no olho nem na boca. Feita essa pintura, posso trocar isso aqui para matiz, olha só. Porém, algumas partes do rosto realmente tem um tonzinho assim de vermelho, mas a gente vai recuperar isso depois. Então vou mesclar isso aqui para a gente ver o antes e o depois, ó. Então beleza, vou nomear essa aqui como original, e vou deixar essa aqui como minha layer 2 mesmo, com esses ajustes aqui que eu estou fazendo. Então basicamente os tons vermelhos dela, tá vendo? Essas partes muito avermelhadas, a gente já resolveu. Qual seria o próximo passo? Correções básicas mesmo, tá? Então eu pegaria, por exemplo, aqui o meu band-aid, vou clicar numa parte limpa, segurando o Alt, clico o botão direito, vejo se aqui o hardness está zerado, e eu vou passando o band-aid aqui, ó, em determinadas regiões. Se por acaso o band-aid ele estiver fazendo algum ajuste muito agressivo, troca aqui em cima de normal, tá? Para darken ou lightning. Dependendo do seu band-aid aí pode ter um resultado melhor. Aí você sempre clica com Alt e pega nas partes mais limpas, tá? Pega nas partes limpinhas assim, ó, e substitui tirando essas manchinhas, tá? Eu vou dar uma acelerada só um pouquinho no vídeo para mostrar melhor esse processo aí até a conclusão. Ó, chegando aqui no nariz dela, provavelmente a gente vai ter que trocar para Lightning aqui, ó, que é um macete mesmo para você ter uma interação menos agressiva, tá vendo? E eu recomendo você não buscar pontos de luz em áreas muito claras. Aí você tem que fazer o teste, você troca Lightning, Darken e vê qual que fica melhor. Aqui no Darken fica melhor, tá vendo? Então eu vou fazer só esses ajustes aqui, voltei ali para normal, e alguns detalhes a gente recupera posteriormente com outra técnica que eu vou mostrar. Então vou acelerar o vídeo aqui de novo e a gente dá a sequência. Dica extra aqui, se por acaso você quiser visualizar essa imagem aqui em tamanho pequeno aí, você pode fazer o seguinte, você vem aqui ao Window, Arranjo, tá? New Window for, tá vendo? Nova janela para pele, que é o nome desse arquivo aqui que eu nomeei. Aí ele vai abrir uma nova janela aqui. Você só clica, puxa para baixo, ó. Você pode deixar menorzinho assim, ó. Você pode deixar num cantinho. E aí mesmo se você clicar aqui e voltar, essa janela vai ficar aqui para você. Você pode configurar o zoom, o tamanho, tá? Basta você clicar nela. Ó, posso deixar ela menorzinha assim, ó, aqui no canto, tá? E aí dessa forma a gente consegue ver ali algumas manchas. E por exemplo, se eu vier aqui e fizer um X, vamos supor bem aqui, ó, lá, ó, ele vai aparecer lá para mim, tá vendo? Minimizei a outra ali e agora a gente pode observar que já resolveu bastante, já melhorou muito, mas ainda tá complicado, tá? Ainda tá bem complicado porque ela tem algumas manchas. Essas manchas a gente poderia resolver com o seguinte, com a ferramenta de Patch Tool, tá? Então eu posso pegar aqui essa ferramenta aqui, ó,
junto do Band-Aid, a gente tem a Pet Tool. E aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma seleção em alguns pedaços, clico, puxo, arrasto, e ele vai buscando para mim fazer alguns ajustes. É muito similar ao Band-Aid que a gente está fazendo. E ele vai dando uma neutralizada nessas manchinhas, tá? Aí você tem que tomar cuidado para não ficar forçado. Vai fazendo esses ajustes devagar, que vai ajudando muito. Muito bem, então a gente chegou nesse resultado aqui, mas ainda está complicado, porque ela tem algumas manchas, tá? E aí a gente pode fazer o seguinte para isso aqui resolver. Eu vou criar uma nova layer aqui, e eu vou fazer aquele mesmo efeito anterior. Vou dar uma reduzida aqui, porque eu quero especificamente essas manchas. E eu posso dar uma clareada aqui, ó. Beleza. Feito isso, a gente fez na pele dela inteira, tá estranho. Então o que eu vou fazer? Para ficar mais fácil, se eu, por exemplo, inverter essa máscara e pintar aqui ela de branco, eu estou revelando só esse pedaço mais claro ali que eu fiz nessa mancha. E pinta aqui nessas áreas avermelhadas aqui mais escuras. E aí depois você faz o ajuste, ó, trazendo esses tons, mais ou menos assim, ó. Já está melhorando, tá vendo? E eu posso tirar um pouco da opacidade desse pincel e vou pintando, opa, tem que clicar na máscara. E vou pintando nessas áreas aqui onde tem essas manchas, tá? Isso aí já vai ajudar muito. Depois a gente vem com o processo de textura, tá? Por hora é mais essa correção mesmo nas manchas aqui. Olha só, o antes e o depois. Já resolveu muito bem. Vamos mesclar isso aqui tudo para ver como é que tava. Ó. Já resolveu muito, mas ainda falta coisa. O que seria agora o próximo passo? O próximo passo aqui agora, ó, aqui nesse cantinho aqui não ficou tão legal. Eu posso pegar o pincel mesmo, pego o brush aqui, ó. Tá vendo? Como aqui é mais desfocado, tem menos textura, a gente vai até recuperar. Você pode deixar ele aqui, por exemplo, com uns 10, 15, só dar uma passadinha de leve, assim, algumas manchas. Se você passar demais, a pele fica embonecada, tá? Aí ela perde a textura total. Então, beleza. Próximo passo agora seria a questão da textura. Vou salvar esse arquivo aqui. Muito bem, o que é a sacada agora? A gente fez esse ajuste manualmente com o Band-Aid. Então agora eu vou mostrar a parte de trabalhar com isso em alta frequência, porque dependendo da imagem, como essa imagem que ela é muito crítica, você pode fazer essa combinação das duas, mas dependendo de como que for a imagem, se você começa direto, você pula todo esse processo que eu mostrei no Band-Aid, e você pode começar direto no alta frequência, tá? Que seria o seguinte, vou chamar essa aqui de Band-Aid, tá? Que ela foi alterada com Band-Aid, vou tirar o olhinho dela. Vou duplicar essa aqui duas vezes. Essa aqui vai ser a camada alta, essa aqui vai ser a camada baixa, beleza, vou tirar o olhinho para você ver a aplicação. Você vem aqui, filtro, blur, gaussiano, deixa aqui uns 9, não precisa de mais que isso, ela vai ficar borradinha assim. Vem aqui na alta, vem imagem, aplicar imagem, seleciona aqui, ó, qual camada que essa alta vai aplicar sobre a baixa, tá? Como modo de subtração, opacidade 100, escala 2, offset 128, ok. Troco o modo de mesclagem para linear light. Agora ela teve essa aplicação aqui, certo? E ela manteve a textura. O que é a sacada? Na alta, a gente vai pegar o Band-Aid de novo e vai fazer alguns ajustes, ó, tirando essas manchas de espinha. Ah, mas tudo de novo? É, porque aqui no caso eu estou mostrando um segundo processo e a gente pode fazer uma mistura, uma fusão dos dois. Então eu vou deixar o Speed Art aí de novo. Como eu falei, provavelmente você pode fazer essa parte aqui direto, pulando a primeira, mas eu mesmo gosto de fazer com as duas, porque eu tenho mais controle quando são casos mais críticos assim, porque eu trabalho com modos de mesclagem de camada e depois eu posso tirar a opacidade ali e fica perfeito, você vai ver como que a textura vai ficar bem feita. Então vou avançar aqui até a hora que estiver pronto e aí a gente dá sequência. Muito bem, feito isso, eu posso vir aqui nessa camada da baixa, tá? Posso fazer seleção em pedaços, por exemplo, igual aqui. Deixa que eu fetre aqui de uns 3 ou 4 para dar uma esfumada boa. Agora você faz o seguinte, você vem aqui em filtro, blur, gaussiano. Você pode dar um zoom ali para observar como que está comportando isso aqui, ó. E aí normalmente aqui é o dobro. Por exemplo, se eu tinha usado uma média de uns 8, 9, eu posso colocar ali uns 18, 20, tá? E aí a gente vai fazendo isso nessa camada da baixa frequência. Seleciona um pedação assim e faz o ajuste. Para facilitar, Photoshop versão 2020 para trás, Ctrl F. 2021 em diante, Ctrl Alt F, tá? Olha só.
Compara aqui, ó, antes e depois, tá vendo? Ele dá uma uniformizada muito boa, então vamos dar sequência, bora lá. Ctrl Alt F, ó, selecionar esse pedaço, Ctrl Alt F, tá vendo? Fica muito bom, ó. Ctrl Alt F. E assim ele vai mantendo muito bem a textura. E vai tirando essas espinhas aí. Ctrl Alt F, ó. Tá, pra que a gente fez isso então? Agora que é a hora do charme aqui, que vai resolver muito bem. Observa o seguinte. Vou pegar essa camada aqui que eu tinha feito do band-aid, tá assim, né? E vou jogar aqui pra baixo. A hora que eu ativar ela, olha só que legal, o tanto que tá nítido, tá até estourado, tá vendo? Ó. Aí o que eu posso fazer? Vou duplicar ela aqui 2 vezes. Isso aqui é técnica, é manha, tá? Posso fazer o seguinte, essa aqui eu deixo ela como color, ó. E aí eu tiro um pouquinho da opacidade para manter aquele tom rosado lá, a gente vai recuperar. E aí se eu quiser eu posso criar uma máscara nela aqui, ó. Pinto de preto, só para dar uma recuperada naquele tom rosado, aqui na bochecha dela, no nariz, um pouquinho, ó. Tá vendo? Que aí não perde a característica daquele tom. E eu posso vir nessa outra aqui que tá normal, posso deixar ela ativada. E tiro a opacidade dela um tanto bom, tá? Tiro um pouco da opacidade dela. Agrupei todas elas aqui, ó. Comparo o antes e o depois. Olha só, a textura da pele aqui que a gente pegou, tá vendo? Olha lá, a textura da pele dela fica muito boa, muito bem feito, tá? Muito bem definido, você pode observar na testa dela. E algumas manchinhas acabam ficando até assim, pra ficar mais natural, né? Aí depois dessa parte você faz o restante do tratamento. Então, por exemplo, você pode adicionar uma layer de curvas, puxa aqui em áreas mais claras ou mais escuras, só para dar um volume maior, tá? Vamos lá, o antes e o depois. Você pode, por exemplo, fazer mais alguns ajustes pequenos com o band-aid. Aí agora daí em diante fica a seu critério. Você pode utilizar o carimbo, ou você pode simplesmente vir e tirar um pouquinho da opacidade aqui dessa, para deixar mais natural, tá? Fica bem resolvido, mas fica mais natural, porque vai que você quer deixar algumas manchinhas de propósito, e você só dá uma suavizada, tá? Você só dá uma suavizada na situação. Mas deixando dessa forma aqui, resolve muito bem, tá? E aqui é um tratamento para ficar natural e com textura, tá? Então tá aí, mais algumas dicas rápidas mesmo. Como sempre, existem diversas formas de você fazer isso aqui. Aqui a gente só tratou pele, não passou disso. Aí você pode fazer tratamento de iluminação, tratamento de sombra, tá? Muitos recursos aí e ajustes para você fazer por cima. Então, se tiver achado útil, deixa o joinha. Interessado em ser meu aluno, o link do meu curso completo tá na descrição. Lá eu também passo mais dicas de edição de pele com tratamentos avançados. Agradeço demais, brigadão, sucesso!